Oi para todos e especialmente para você que está chegando agora e está assistindo o primeiro vídeo do Botanicamente Falando. A ideia desse canal é tornar mais acessível o conteúdo de botânica para você que gosta de plantas ou você que é aluno do curso de biologia, ex-aluno, professor. A ideia é tornar o ensino de botânica sobre plantas mais acessível numa linguagem fácil que você entenda e que você possa compartilhar essa informação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as plantas conhecidas como sempre-vivas. O mais curioso dessas plantas sempre-vivas é que na verdade elas estão mortas, mas elas são comercializadas. Elas são retiradas da natureza e devido às suas características morfológicas, elas ficam muito parecidas como se estivessem vivas. Por isso o nome que é utilizado é de sempre-vivas. Existe toda uma economia local, regional, voltada para o extrativismo, ou seja, a exploração dessas plantas na natureza. Alguns grupos têm um certo nível de manejo das populações naturais, especialmente porque parte delas são espécies ameaçadas de extinção. A espécie de sempre-viva mais famosa e mais, digamos, na mídia é o capim-dourado. O capim-dourado, ele naturalmente ocorre na região do Tocantins, na região do Jalapão, e é muito utilizado para artesanatos em geral. Tanto a inflorescência quanto o escapo, que é a estrutura que sustenta a inflorescência, que tem aquela cor dourada, por isso é chamado de capim-dourado. É muito comum em artesanato e muito comum em biojoias, e a gente vai ter um vídeo especial sobre biojoias. Mas ele é um dos exemplos de sempre-vivas. As sempre-vivas são diversas espécies de várias famílias, mas especialmente famílias que ocorrem em áreas de campos rupestres e cerrados. E elas têm características muito particulares, como um longo escapo, ou seja, a estrutura que sustenta a inflorescência, em geral uma cabeça no ápice, que é exatamente a inflorescência ou sinflorescência, dependendo do grupo. Existe um grupo de famílias e espécies que estão dentro das sempre-vivas e comercializadas como sempre-vivas. A principal família é a família Eriocaulácea, mas também tem representantes da família Chiridácea, da família Poácea e da família Ciperácea. Essas 4 famílias são todas de monocotiledôneas, ou seja, a característica do uso comercial como flores secas é muito comum então nessas 4 famílias, relembrando, Eriocaulácea, Chiridácea, Poácea e Ciperácea, todas monocotiledôneas. Existem também algumas outras espécies comercializadas de outras famílias, como por exemplo a Asterácea, mas a grande massa de exploração é nessas representantes dessas 4 famílias de monocotiledônea, como eu falei. Essa produção é parte importante da economia de algumas regiões, como eu já falei, no Tocantins, na região do Jalapão, mas também em áreas de campos rupestres em Minas Gerais, como por exemplo a região de Diamantina. São muito comercializadas e, obviamente, por serem exploradas na natureza, alguma dessas espécies tem o seu ciclo biológico de certa maneira comprometida e algumas espécies, inclusive, já têm planos de manejo, como eu falei, que é o caso do capim-dourado. O que faz com que essas estruturas, essas plantas sejam tão interessantes e comercializadas como plantas que nós conhecemos como sempre-vivas, o nome que a gente dá. Porque as estruturas da inflorescência, elas são naturalmente ressecadas. Então, quando a planta é extraída da natureza e seca, ela não perde muitas das características que ela já tem, porque a beleza dessas plantas é exatamente as estruturas que já são naturalmente desidratadas. Tanto em Eriocaulácea, quanto em Chiridáceas, Ciperáceas e algumas Poáceas, que tem essa estrutura já em forma, a inflorescência ela é reduzida, contraída e forma como uma cabeça no ápice do escapo. As sempre-vivas, elas têm um papel importante na economia e nem todas as espécies dessas famílias que eu falei são comercializadas como sempre-vivas. Vale destacar que alguns gêneros têm maior relevância do que outros na comercialização como sempre-vivos nessas 4 famílias. E a grande produção artesanal
com as sempre-vivas, ela está localizada nesse eixo da região de Cerrado, especialmente no estado de Minas Gerais, na região de Diamantina, e no estado de Tocantins, na região do Jalapão, que é o grande produtor do que a gente conhece como capim dourado. Então esse é apenas mais um exemplo do uso econômico de plantas dessas 4 famílias, que a gente inclusive já conversou muito sobre as poáceas e as ciperáceas, e a gente agregou 2 novas famílias das monocotiledôneas. Agora você já está conhecendo Ereucaulácea e também Chiridáceas, que são monocotiledôneas. Então, essa informação sobre as plantas sempre vivas, comercializadas, é uma fonte de recurso econômico para a população que trabalha com artesanato nesses estados do Brasil. Um forte abraço. Se você tiver alguma sempre viva em casa, tente reconhecer a que família ela pertence, e um super abraço para todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!